O milagre que Renata não esperava. Renata apertava o exame entre os dedos trêmulos, como se o papel pudesse se desmanchar a qualquer momento. Hepatite à transmissão fecal-oral. Repouso absoluto. Risco de complicações. As palavras do médico ecoavam em sua mente, misturadas ao desespero. Como uma mãe solteira, com 2 filhos pequenos e um emprego informal como costureira, ela não tinha como parar de trabalhar. E agora, além da fraqueza que a deixava de cama, vinham as náuseas, a pele amarelada e a certeza de que, sem tratamento adequado, sua saúde só pioraria. Mãe, por que você está tão branca? Perguntou Lucas, de 6 anos, puxando seu braço com os dedinhos sujos de tinta. Renata engoliu o choro e forçou um sorriso. É só cansaço, meu filho. Vamos lá, ajuda a mãe a guardar essas roupas. Mas naquela noite, enquanto as crianças dormiam, ela se encostou na parede do quarto alugado e deixou as lágrimas caírem. Não tinha plano de saúde, nem família por perto. O que faria se precisasse de internação? Quem cuidaria de Lucas e de Sofia? Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, que todas as manhãs saía de casa com uma Bíblia debaixo do braço e um vestido longo, modesto. Sempre que cruzavam no corredor, a mulher lhe oferecia um sorriso tranquilo e um "Deus te abençoe, filha". Uma vez, Renata ouvirá através da parede fina o som de vozes cantando, sem instrumentos, apenas a melodia pura de muitas pessoas unidas. Era estranhamente bonito. Na manhã seguinte, quando Dona Maria passou, Renata engoliu o orgulho e chamou. Desculpe, Dona Maria. A senhora vai na sua igreja hoje? A mulher parou, observou seu rosto abatido e assentiu. Vou sim, filha. É a congregação cristã no Brasil. Você quer vir? Renata hesitou. Nunca havia entrado em uma igreja. Mas o que tinha a perder? Eu preciso de ajuda. O prédio era simples, paredes brancas, sem imagens ou enfeites chamativos. Dentro, fileiras de bancos de madeira envernizada, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com recato, as irmãs com saias abaixo dos joelhos, os irmãos de camisa abotoada até o pescoço. O ar cheirava a cera de chão e a um perfume suave de flores secas. Dona Maria a levou até um banco no fundo. Renata se sentou, desconfortável, enquanto os irmãos e irmãs se levantavam para cantar. Não havia banda, nem microfones. Apenas vozes, algumas mais firmes, outras trêmulas de idade, entoando um hino que ela nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje. Algo naqueles versos a tocou. Não era o som, mas a sinceridade. Todos cantavam como se acreditassem em cada palavra. Depois, um ancião de barba branca subiu ao púlpito. Falou com voz calma, mas firme, sobre a fé que move montanhas. Renata não entendia muito da Bíblia, mas quando ele leu a pedir, e dar-se-vos-á a Mateus 7:7, sentiu algo estremecer dentro dela. Irmãos, disse o ancião, hoje temos visitantes. Se alguém aqui precisa de oração, que se levante. Dona Maria segurou sua mão. Vamos, filha. Deus ouve. Renata se levantou, trêmula. Sentiu os olhares, mas também uma onda de calor humano. Uma irmã ao seu lado lhe passou um lenço, para enxugar as lágrimas, minha irmã, e ela percebeu que estava chorando sem saber. O ancião fez uma oração. Não era longa, nem cheia de palavras bonitas. Era direta, como uma conversa com um pai. Senhor, esta filha está doente. Tu conheces seu coração. Dá-lhe saúde, por tua misericórdia. E então, algo inesperado aconteceu. Uma irmã mais nova, de olhos brilhantes, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmã, você acredita que Jesus pode curá-la? Renata balançou a cabeça, sem voz. Então peça a ele. Agora. E ela pediu. Não com palavras elaboradas, mas com o coração quebrado. Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajuda. Nos dias seguintes, Renata voltou. Não por obrigação, mas porque sentia uma paz naquele lugar que não encontrava em nenhum outro. Os irmãos a recebiam sem julgamento. Uma irmã lhe levou sopa quando soube que ela estava fraca.
Outra ofereceu-se para cuidar das crianças enquanto ela descansava. No culto de domingo seguinte, enquanto cantavam o quão feliz é aquele que já conhece a Jesus, Renata sentiu algo estranho. A dor de cabeça que a atormentava havia dias, tinha sumido. A náusea também. Ela tocou a própria barriga, incrédula. No dia seguinte, foi ao posto de saúde. O médico que a atendeu franziu a testa ao ver seus exames anteriores. Como assim você está aqui? Sua hepatite estava aguda. Fez novos testes. E então, depois de uma hora que pareceu uma eternidade, ele olhou para ela com espanto. Seus exames estão normais. Não há mais sinais da doença. Renata não soube explicar. Só chorou. No culto de ação de graças, ela se levantou para dar seu testemunho. Falou com a voz trêmula, mas firme. Contou como chegará ali, doente e sem esperança, e como Deus a curara não só do corpo, mas da alma. Eu pensava que estava sozinha, disse, olhando para os irmãos que agora eram sua família. Mas Deus me mostrou que nunca estive. Depois do culto, o ancião a chamou. Irmã Renata, você já foi batizada? Ela balançou a cabeça. O batismo é um passo de obediência. É sepultar a velha vida e nascer de novo em Cristo. Uma semana depois, vestida com um longo vestido branco emprestado por uma irmã, Renata desceu as águas. Quando emergiu, sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Hoje, ela ainda luta, a vida não ficou fácil da noite para o dia. Mas agora, todas as manhãs, antes de começar o trabalho, ela lê sua Bíblia e ora. E nas quartas e domingos, está lá, na congregação, cantando sem instrumentos, mas com o coração cheio. Aprendi que fé não é só acreditar que Deus pode, costuma dizer aos novos visitantes. É confiar que Ele vai, no tempo dele. E enquanto esperamos, Ele nos dá uma família para segurar nossa mão. E assim, entre hinos simples e orações fervorosas, Renata descobriu que os maiores milagres não são só os que curam o corpo, mas os que transformam a vida. Um ano depois daquele batismo, Renata recebeu uma ligação que quase a fez deixar o celular cair. Era a voz trêmula de sua mãe, do outro lado da linha, depois de anos sem contato. Filha, eu ouvi falar de você na igreja. Dizem que você mudou. Renata segurou o fôlego. Lembrou das noites em que chorava sozinha, pedindo a Deus que restaurasse aquela relação quebrada. Não era um pedido fácil. Sua mãe sempre havia sido dura, cheia de amargura, e as feridas do passado doíam fundo. Mas ali, no telefone, havia algo diferente no tom dela. Uma fresta de esperança. Mãe, eu mudei mesmo, respondeu, com a voz embargada. Mas não foi por mim. Foi Jesus. Silêncio. Depois, um soluço abafado. Eu não sei orar direito, filha. Mas, você pode me ensinar? Naquela noite, Renata foi até a casa da mãe com a Bíblia que ganhou no dia do batismo. Não houve abraços logo de cara, nem palavras bonitas. Só duas mulheres sentadas à mesa da cozinha, uma ensinando a outra a falar com Deus, como quem aprende a andar de novo. Aos poucos, as visitas se tornaram frequentes. E um dia, sem aviso, sua mãe apareceu na congregação, vestida com roupas simples, os cabelos presos, os olhos úmidos. Eu vim ver esse Deus que mudou você, disse, baixinho, para a filha. Não foi um caminho fácil. Havia dias em que a amargura antiga voltava, em que as duas discutiam, em que Renata orava com lágrimas, pedindo forças. Mas agora ela sabia, a transformação não era mágica. Era um processo, como a semente que cresce devagar, mas não para de brotar. E então, num domingo de manhã, depois de meses frequentando os cultos, a mãe de Renata desceu às águas. Quando emergiu, a filha a abraçou forte, e as duas choraram juntas, não de dor, mas de algo que só quem já sentiu sabe explicar, a paz que vem quando Deus reconstrói o que estava despedaçado. Hoje, elas sentam lado a lado nos bancos da igreja. A mãe de Renata já não é a mesma mulher de antes. Ainda tem seus dias difíceis, mas agora carrega uma Bíblia na bolsa e repete o que a filha um dia lhe ensinou. Deus não tira as lutas da gente. Mas Ele entra nelas conosco. E assim, entre uma oração e outra, Renata entende que o milagre não foi só a mãe de volta, nem só a cura das feridas do passado.
foi descobrir que, quando Deus começa a agir, ele não para no meio do caminho. Ele vai até o fim. E no fim, sempre há mais amor do que dor. Porque na congregação, ela aprendeu, os maiores milagres não são os que a gente pede. São os que Deus escolhe nos dar, mesmo quando a gente já desistiu de acreditar. A vida de Renata mudou tanto que até seus colegas de trabalho notavam. Antes, ela chegava com olheiras e um sorriso forçado, respondendo com monossílabos às perguntas. Agora, trazia café para a equipe, contava histórias da igreja com os olhos brilhando e, às vezes, até convidava alguém para os cultos. Não era pregação, era só o coração cheio demais para guardar só para si. Um dia, a moça da recepção, que sempre havia correndo para não chegar atrasada, perguntou: Renata, o que aconteceu com você? Parece que trocou de vida. Ela sorriu, lembrando da mãe que agora ligava só para dizer te amo, dos irmãos da congregação que a abraçavam sem perguntar porquê, dos domingos em que o coro cantava e ela sentia o peito arder de gratidão. Aconteceu que eu encontrei um lugar onde Deus não é só uma palavra bonita. É uma mão que segura a gente quando a gente tá caindo. A moça da recepção, que carregava uma tristeza nos ombros, baixou a voz. Você acha que tem espaço para mim também? Renata não hesitou. Naquela noite, elas entraram juntas na congregação. A moça, nervosa, seguiu Renata até o banco onde sua mãe já estava sentada, a Bíblia aberta no colo. Quando o coro começou a cantar Deus é fiel, a mãe de Renata estendeu a mão e puxou a visitante para perto, como se já a conhecesse há anos. Fica aqui, filha. Aqui ninguém fica sozinho. E não ficou. Porque na CCB, Renata estava aprendendo que milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente passa a enxergar, que onde havia solidão, agora tem família, onde havia dor, agora tem propósito, e onde havia desespero, agora tem uma certeza quietinha, mas firme, que ecoa no peito como um segredo de Deus. Eu não larguei você. E não vou largar. Anos depois, Renata se viu de volta àquele mesmo banco, mas dessa vez com uma criança no colo, seu filho, batizado na mesma água que um dia lavou suas lágrimas. Ao lado, sua mãe, agora uma obreira, ajudava outra mulher chorosa a se levantar do chão, repetindo as mesmas palavras que um dia a salvaram. Deus não tira as lutas. Mas Ele entra nelas conosco. E Renata sorriu, porque entendia, o milagre nunca foi só dela. Era de uma corrente que não se quebrava. De uma igreja que não desistia. De um Deus que, quando começa a restaurar, não para até que até as cicatrizes virem testemunho. Porque na congregação, ela tinha aprendido, os maiores milagres não são os que a gente conta. São os que a gente vive e que, sem a gente perceber, já estão mudando a vida de alguém mais. O tempo passou, e o filho de Renata, o pequeno Davi, cresceu ouvindo as histórias daquela noite em que sua mãe, quebrantada, encontrou forças para se levantar. Ele via a avó, Dona Maria, sempre com a Bíblia na mão, orando por cada pessoa que chegava à igreja com o coração partido. E via a mãe, agora uma serva fiel, ajudando outras mulheres a enxergarem a luz no meio da escuridão. Até que um dia, Davi, já com 10 anos, chegou em casa com os olhos cheios de lágrimas. Renata o abraçou forte, sentindo o corpo do filho tremer. O que foi, meu amor? Mãe, o pai do meu amigo falecido. Ele disse que não acredita mais em Deus. Que se ele existisse, não teria deixado isso acontecer. Renata sentiu o peito apertar. Lembrou-se de si mesma, anos atrás, com as mesmas dúvidas, a mesma dor. Mas agora, ela tinha algo que não tinha antes, uma história para contar. Venha, filho. Vamos até a igreja. Eles entraram no templo vazio, só com a luz suave das lâmpadas que ficavam acesas para quem precisasse de um refúgio. Renata sentou ao lado de Davi no mesmo banco onde um dia ela própria tinha chorado, e começou a falar. Eu já pensei como o pai do seu amigo. Já gritei com Deus, já achei que ele tinha me abandonado. Mas sabe, Davi? Foi aqui, neste mesmo lugar, que eu aprendi uma coisa: Deus não evita a tempestade, mas Ele entra no barco com a gente. E quando a gente pensa que vai afundar, é Ele quem segura a nossa mão e diz: confia em mim. Davi ouvia, os olhos arregalados. Então Renata pegou a mão dele e levou até a parede ao lado do batistério, onde uma foto antiga mostrava uma mulher ajoelhada, com os cabelos molhados de lágrimas.
Era ela. Aquela noite, eu não sabia, mas Deus já estava preparando o meu milagre. Não foi só a minha vida que mudou, Davi. Foi a da vovó, foi a das mulheres que ela ajudou, foi a sua, e pode ser a do pai do seu amigo também. O menino olhou para a foto, depois para a mãe, e um brilho de esperança acendeu em seus olhos. E se a gente orar por ele? Renata sorriu, com os olhos úmidos. Já estamos orando, filho. E não vamos parar. Naquela noite, eles se ajoelharam juntos ali mesmo, e Davi orou com uma fé que só uma criança pode ter, pura, sem dúvidas. E enquanto suas palavras subiam ao céu, Renata sentiu algo se mover dentro dela. Não era só o passado sendo lembrado, era o futuro sendo escrito. Porque na congregação, ela tinha aprendido que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são sementes plantadas em corações feridos, que crescem devagar, mas que um dia se tornam árvores tão fortes que dão sombra e frutos para outras pessoas também. E assim, mais uma vez, a corrente não se quebrou. Pelo contrário, ganhou um novo elo. Um menino que, anos depois, talvez contaria para o próprio filho como aprendeu que, mesmo nas piores dores, Deus nunca solta a nossa mão. Naquela mesma semana, Renata voltou à igreja com Davi pela primeira vez. Ela entrou com os pés trêmulos, mas o coração já não pesava tanto. As irmãs a abraçaram sem perguntar, como se soubessem que algumas feridas só saravam com silêncio e oração. O pastor, ao vê-la, sorriu daquele jeito que só quem já viu muitas batalhas vencidas pela fé consegue sorrir. Não disse eu avisei, não cobrou ausência. Apenas apertou sua mão e murmurou, bem-vinda de volta, filha. O lugar da senhora sempre esteve aqui. Davi, que não soltava a mão da mãe, olhou para o altar e perguntou baixinho, mãe, é aqui que Jesus mora? Renata, com os olhos cheios d'água, respondeu, é aqui que a gente aprende a encontrá-lo, meu filho. E foi verdade. Porque naquela noite, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ela sentiu algo que há muito não sentia, paz. Não a paz que o mundo dá, frágil como vidro, mas aquela que nasce no fundo da alma e diz, você não está sozinha. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas ainda apertavam, as lembranças ainda doíam, e às vezes Renata acordava de madrugada com o peito apertado, como se o passado fosse engoli-la de novo. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes, um lugar para ir. Uma família que orava por ela mesmo sem saber dos detalhes. E um filho que, toda noite, antes de dormir, pedia, mãe, conta de novo a história de como Jesus curou o coração da senhora. E assim, aos poucos, os milagres foram acontecendo. Não do jeito que ela imaginava, não foi dinheiro caindo do céu, nem as cicatrizes sumindo da noite para o dia. Foi a irmã Marlene aparecendo com uma cesta de alimentos porque o Senhor me colocou no coração. Foi o irmão João, que trabalhava em uma oficina, consertando o carro dela sem cobrar. Foi a própria Renata, que um dia se olhou no espelho e reconheceu a mulher que Deus tinha sonhado que ela fosse, não perfeita, não sem marcas, mas viva. E disposta a lutar. Um ano depois, na mesma igreja, Renata estava de pé diante de todos, dando seu testemunho. As mãos ainda tremiam um pouco, mas a voz não. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ela disse, olhando para Davi, que agora segura um violão no coral infantil. Mas Deus mostrou que, quando a gente acha que está no fundo do poço, Ele está lá embaixo com a gente, segurando a escada. E então ela contou como, em meio às lágrimas, aprendeu que milagre não é só o mar se abrir, às vezes, é a força para dar o próximo passo quando a gente acha que não aguenta mais. No final, o pastor fez uma oração. E quando Renata abriu os olhos, viu algo que nunca esqueceria, uma fila de pessoas esperando para abraçá-la. Mulheres com olhares que diziam eu também passei por isso, homens que apertavam sua mão com um obrigado por não desistir, jovens que choravam sem saber por quê. Porque testemunhos assim não são só histórias, são faróis. E naquela noite, mais uma vez, a congregação provou que não era só um lugar de cultos, mas um hospital de almas, onde Deus usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. Hoje, Renata serve no departamento de visitação. Ela vai às casas, leva a palavra, abraça quem está quebrado. E sempre que alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé depois de tudo, ela sorri e responde, porque eu já estive do outro lado. E se Deus me tirou de lá, Ele pode tirar qualquer um. E assim, a corrente continua.
Não porque as pessoas são perfeitas, mas porque Deus é fiel. E onde há fé, até as pedras do caminho vira degraus. Naquela mesma semana, Renata recebeu um chamado que a marcou para sempre. Era uma irmã da igreja, a Dona Maria, ligando em pranto: Renata, vem rápido. É o meu filho, o Lucas. Ele tá no fundo do poço de novo. Drogas, dívidas, ameaças. Desta vez, acho que não tem mais jeito. O coração de Renata apertou, mas ela não titubeou. Pegou sua Bíblia, o caderno de anotações do departamento e foi. O bairro era simples, casas apertadas entre ruas de terra. Quando chegou, encontrou Lucas sentado no quintal, olheira funda, mãos trêmulas. Não era a primeira vez que ela via aquele olhar vazio, já tinha sido dela um dia. Sentou-se ao lado dele no banco de madeira gasto e não disse nada. Só ficou ali, respirando o mesmo ar pesado. Depois de um longo silêncio, Lucas soltou, amargo: Pra que veio, irmã? Nem minha mãe aguenta mais. Renata não ofereceu palavras bonitas. Contou, baixinho, como tinha acordado há anos numa maca de hospital, com tubos no nariz e a médica dizendo que seu corpo não ia aguentar mais uma overdose. Falou do desespero de olhar no espelho e não reconhecer a própria sombra. Mas também contou do dia em que, arrastada por uma amiga, entrou na congregação pela primeira vez e como um homem de terno simples, o irmão Paulo, tinha se ajoelhado ao seu lado e orado como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava. Eu também achei que não tinha jeito, ela disse, virando-se para encará-lo. Mas Deus não olha pra gente pelo que a gente fez. Ele olha pro que a gente pode ser. Lucas abaixou a cabeça. As lágrimas caíram no chão de cimento, escuras como tinta. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu. Era a mãe, Dona Maria, com um prato de comida na mão. Come alguma coisa, filho, ela pediu, a voz quebrada. Renata ajudou a servir, e os três ficaram ali, em silêncio, compartilhando o pão. Não havia soluções mágicas, não havia fórmulas. Só havia aquele instante e a certeza de que, enquanto houvesse alguém disposto a sentar ao lado de quem caiu, a esperança não morria. No domingo seguinte, Lucas apareceu na igreja. Não vestia terno, não sorria, não cantava. Só ficou parado nos fundos, de braços cruzados, como se desafiasse Deus a provar que aquilo era real. Mas quando o coro começou a entoar Deus é fiel, ele não falha, algo dentro dele estremeceu. Não foi um raio, não foi um milagre instantâneo. Foi só uma vozinha, lá no fundo, e se for verdade? Os meses passaram. Lucas recaía, chorava, voltava. A igreja não o julgou. O irmão Paulo visitava na casa de recuperação. A Dona Maria orava de joelhos no quarto, todas as noites. E Renata? Ela só fazia o que alguém tinha feito por ela, estar presente. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de jovens, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. As mãos ainda tremiam, mas a voz saía firme. Eu não vou dizer que tá fácil. Não vou dizer que nunca mais vou querer usar. Mas hoje eu tô aqui. E se Deus pode me segurar, Ele pode segurar qualquer um de vocês. O auditório explodiu em aplausos. Não eram palmas pelo discurso, mas pela vida que voltava a pulsar. Depois do culto, um menino de 15 anos, magro e de olhos assustados, aproximou-se de Lucas. Irmão, eu também tô lutando, ele sussurrou. Lucas olhou para Renata, que acenou com a cabeça, sorrindo. A corrente continuava. Porque milagre não é só o que acontece no instante. Milagre é a mão que não solta a tua quando você acha que vai afundar. É o prato de comida quando a fome é de alma. É a igreja que não desiste de você, mesmo quando você desistiu de si mesmo. E assim, entre lágrimas, recaídas e vitórias, a congregação seguia sendo o que sempre foi, não um prédio, não uma instituição, mas um lugar onde Deus escreve histórias novas sobre as cinzas das antigas. O último passo. Lucas ajoelhou-se diante do menino, que tremia como folha ao vento. Seus olhos contavam o que a boca não ousava, noites em claro, o peso de uma culpa que não era sua, a solidão de quem se sente invisível. Meu nome é Mateus, ele murmurou, apertando os punhos até as unhas marcarem a pele. E eu não aguento mais. Lucas não ofereceu palavras vazias.
Em vez disso, estendeu a mão e mostrou a cicatriz no pulso, fina, quase imperceptível, mas real. Eu também achei que não ia aguentar. Até o dia em que alguém me segurou quando eu caí. Agora é minha vez. Ao lado deles, Renata colocou gentis as mãos nos ombros de Mateus, como se dissesse: você não está sozinho. Semanas se passaram. Mateus começou a frequentar os encontros dos jovens, calado a princípios, mas pouco a pouco, sua voz foi voltando. Até que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a servir sopa para moradores de rua, ele parou, olhou para as próprias mãos, agora firmes, e sorriu. Não era um sorriso completo, mas era seu. O primeiro em meses. Naquele domingo, durante o culto, Mateus subiu ao palco. Não para pregar, mas para segurar o microfone com mãos que já não tremiam. Eu vim aqui hoje para dizer que eu tô vivo. E isso já é um milagre. O auditório silenciou, depois explodiu não em aplausos, mas em lágrimas. Alguém gritou glória a Deus, e a frase ecoou como um coro. A reflexão que fica. Milagres não são só relâmpagos no céu ou mares que se abrem. Às vezes, são sementes plantadas em solo árido, um abraço no momento certo, uma refeição compartilhada, uma comunidade que se recusa a deixar alguém para trás. A congregação não tinha fórmulas mágicas, tinha gente. Gente que escolheu ser ponte quando o abismo parecia infinito. A lição. A vida não se repara sozinha. Precisamos uns dos outros, para segurar quando tropeçamos, para lembrar que a luz existe mesmo na escuridão, para provar que nenhuma história está acabada enquanto houver alguém disposto a escrevê-la junto. E assim, entre mãos dadas e corações curados, a igreja seguia sendo o que sempre foi, não um lugar de perfeitos, mas um refúgio para os que, como Mateus, precisavam ouvir apenas 3 palavras para renascer: você ainda pode.